Olá, é, nesse vídeo então eu vou mostrar a configuração sugerida para a utilização da gestão de contratos e o apontamento de horas. Então, começando pelo contratos, através da instalação do módulo de vendas, um dos módulos complementares de contratos, ele aparece aqui. Depois, se necessário, a gente pode movimentá-lo para um outro lugar. Então, olhando para o formulário do contrato, nós temos aqui esses dados. Vou entrar no modo de edição. E eu fiz aqui então um teste com um tópico chamado manutenção avulsa. Então, que pode ser utilizado no apontamento de horas, pode ser utilizado nas tarefas e também pode ser utilizado no apontamento de incidentes. Ele nos permite colocar uma data de início e de fim desse contrato e também qual que é o valor, né, e o tempo esperado que se vai desprender em cima desse contrato aí, no caso mensalmente ou na manutenção esporádica que foi vendida, enfim. Quando nós vamos trabalhar com contratos recorrentes, a gente pode vir aqui e selecionar para ele gerar para nós as faturas recorrentes. Repetir a cada um mês, por exemplo, né? Ou a cada ou uma faixa de dias, ou semanas, ou até mesmo por ano, enfim. E vamos dar então qual que é a data da próxima fatura para que ele possa registrar no agendamento do processamento, e vamos incluir um produto da linha quando se tratar desse cenário, né? Então, por exemplo, que fosse lá manutenção preventiva, exemplo, um campo, né? E o valor fosse, exemplo, R$ 2.500 por mês. Então aí nós teríamos, através do processamento, ele automaticamente vai criar todo mês para essa faixa aqui uma fatura com status de rascunho para que depois seja validada pelo gestor aí da parte do financeiro, departamento de cobranças, o envio para o cliente final, né? Então, de maneira mais prática e objetiva, o que a gente tem também aqui? A gente tem aqui na parte do venda, vou descartar esse registro aqui, as alterações feitas, e vou vir aqui e vou fazer uma cotação. Deixa eu criar uma aqui. Então vamos lá, vou pegar a Project. Eu vou vender uma manutenção e máquina de fusão, por exemplo. Está previsto aqui 3 horas. Eu não sei como é que você é vendido a uma quantidade de horas ou se é o pacote. Vamos considerar que seja o pacote, né? Vamos considerar então aqui, ó, pelo valor de R$ 3.000. O cálculo dos impostos aqui ele pode ser feito à medida que mais para frente se achar conveniente, e a gente pode estar fazendo a configuração da parte contábil e tributária. Pedimos aqui então para atualizar esse pedido. Se tivesse impostos mapeados, ele iria então trazer aqui para nós. E vou criar aqui, salvei. Então, seguindo o cenário de que enviou por e-mail para o cliente, e uma vez que está tudo ok,
o cliente vai confirmar a venda. Então, antes de confirmar a venda, caso esse cliente não tenha um contrato aberto, a gente pode vir aqui sobre a demanda e criar. Projeta-te manutenção avulsa em máquina de fusão. Exemplo. Eu vou deixar ele aparecendo apontamento de horas. E tem aqui uma data final prevista para o dia 30, por exemplo. Salvo. E agora então eu confirmo essa venda. Então eu tenho uma venda que foi feita, criei um contrato sobre a demanda do fechamento dessa venda. Esse contrato ele vai constar para a gente aqui na lista. Tá vendo? Projeta-te de manutenção de serviços. E aqui então, na parte dos recursos humanos, nós vamos poder vir aqui o técnico de manutenção, na atividade da planilha dele, ele vai criar a entrada. Ele vai fazer aqui manutenção em máquina de fusão. A conta analítica, ele, de alguma forma já foi avisado, que ele vai atuar sobre este trabalho aqui. E qual o tempo que ele gastou? Exemplo, 2 horas. Se está tudo pronto, ele vai pegar e vai colocar aqui, tá ok, que pode faturar, e aí então nós salvamos. Então, desta forma, nós temos aqui um ciclo fechado entre a venda, o envio da proposta, a criação do contrato, né, de manutenção avulsa, esporádica, sobre a demanda, a atuação do profissional com o apontamento de horas, né, e a liberação, quando está 100% pronto, para poder estar faturando, que vai ser então, por exemplo, aqui pelo próprio vendas. Podemos faturar tanto, tá? Olha aqui. Pedimos para ele vir e criar a nossa nota fiscal. Faturar o pedido inteiro, faturar a porcentagem. O interessante de faturar esse tópico de porcentagem é no caso de ter a retenção de imposto sobre os serviços que foram prestados. Então, se tiver fazer o cálculo já descontando o que vai ser retido, a gente vem e coloca o percentual aqui. Vamos fazer aqui, ó. Exemplo, vamos fazer uma retenção de 20%. Criar e visualizar a fatura. Ele vai trazer para nós, então, aqui uma fatura provisória, que seria o espelho da fatura, para que a gente possa estar enviando para o cliente, já com 20% de desconto sobre o valor que foi, então, fornecido lá atrás sobre o pedido total. Claro que
para um módulo de emissão da nota fiscal de serviço. Toda essa parte de tributação ela já é processada automaticamente dentro das regras de negócio do módulo. Então aqui é apenas um exemplo da possibilidade de usabilidade desse módulo e dessa funcionalidade aqui. Voltando aqui no vendas, onde nós estamos, nós temos aqui a parte das solicitações dos serviços de pós-venda. Solicitação de manutenção, de reparo, enfim. Talvez mais aplicável quando estiver em garantia ou alguma coisa nesse sentido. A gente vem aqui e pode vir criar. Qual que é o assunto da manutenção? Por exemplo, suporte em loco. Suspeita de problemas com o equipamento. Difusão. A data da solicitação, quem que é o responsável por estar abrindo essa solicitação dentro da Anacom, se existe uma equipe de venda para se aplicar, se foi prometido um prazo final aí, estimado para estar atendendo o cliente, exemplo, até o dia 15, e quem é o cliente? Se vamos atribuir para alguém, poderíamos dizer, por exemplo, que vai ser para o técnico administrador. É possível criar uma categorização, solicitação com fatos, solicitações com valor, política de solicitação. Vamos colocar uma solicitação com fatos aqui nesse caso. E se existe uma referência, descrição, descrição. E nessa aba aqui de lembrete, é possível então fornecermos alguns dados complementares. Por exemplo, se é necessário fazer uma ligação, se é necessário colher algumas informações complementares por parte do técnico, então vamos, por exemplo, dizer que seja aproximação para amanhã, às 10 horas. O técnico precisa entrar em contato com o cliente. Exemplo. Aqui ele pode fazer algum tipo de informação, colocar o tipo de ação ser corretiva, ser preventiva, e descrever informações sobre a atuação. Temos então uma solicitação criada, e uma vez que foi atribuído, né, o técnico está em campo, ele vai vir aqui e, exemplo, novamente no apontamento de horas, ele vem aqui, atividades da planilha, e vai criar suporte em loco, projeto aqui. Aqui não temos uma conta analítica criada especificamente para isso. Seria então necessário atribuir, né, uma conta específica para poder estar atendendo esse chamado dessa solicitação, ou nós podemos eliminar, de acordo com o interesse da usabilidade dentro da empresa, nós podemos eliminar a obrigatoriedade de fornecer os dados desse campo da conta analítica aqui. Vou pegar e vamos fazer o seguinte agora aqui então. Local host. Opa.
fazer o seguinte. Aqui na contabilidade, vamos vir aqui em contas analíticas e vamos criar um permite gerar uma paleta de horas e incidentes. Cliente, isso aqui vai ser uma conta genérica do tipo visualização. E vou salvar. E vou então vir aqui no venda. Vamos ver qual foi o pedido de venda que foi criado, o número dele. 872, SO 872. E aqui, então, nós teremos algo semelhante a isso. Essa configuração que eu estou fazendo é uma sugestão de como poderíamos estar fazendo a administração de tudo isso. Então, é do tipo visualização. E aí eu vou criar serviço pós-venda SO. Eu vou permitir o apontamento de horas. Vou permitir a criação de incidentes. Também vou deixar aqui ele e a conta pai é a analítica de serviços pós-vendas, ou seja, eu criei uma árvore sobre isso daqui. Nesse caso aqui, então nós sabemos que o cliente é o Projected. Podemos salvar. E agora aqui então, nós temos uma conta analítica para poder estar atribuindo. Com o tempo de ligação do cliente, exemplo, 1h e 30 minutos. Faturável. Assim. Concluiu, está tudo ok, está faturado. Aqui, para situações em que consumam dias, semanas, é o momento então em que se aplica esses estágios. Em andamento, enquanto não está resolvido. A hora que estiver resolvido, vem aqui e então temos como encerrado essa solicitação que foi feita. Aqui temos uma visão em calendário de tudo que estiver agendado, planejado, e aqui temos uma visão em lista. E o estágio, resolvido, o tipo, a próxima ação que foi feita, que foi planejada, na verdade. E acredito que a usabilidade é bem simples e conseguimos fazer a gestão de tempo dos empregados. Cada empregado consegue enxergar a planilha de horas dele através da navegação do menu. E o gestor consegue validar a planilha de horas dos empregados, a hora que ele manda para aprovar. Ele manda enviar, avisar o gerente, é disparado um e-mail avisando o gerente. E para este vídeo orientativo e de demonstração dos seus testes aí na Anacom, é isso
e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham aí. Obrigado.